Aleluia, boa noite. Tudo bom? Aproveite que você está de pé, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento oportuno para a tua palavra ser ministrada, com corações tão desejosos, com corações tão ensináveis. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante da tua maravilhosa presença para receber do teu Espírito direções, instruções e correções. Sabemos, Senhor, que você está desejoso de compartilhar conosco algum dom, alguma palavra, alguma revelação, alguma direção. Por isso, Senhor, nós te honramos e te louvamos. Espírito Santo, dizemos que você é bem-vindo neste lugar, em nossas vidas, para atuar e se manifestar como quiser. Use o meu corpo como você quiser, Espírito Santo. Que a minha boca seja a sua boca e o meu corpo seja o seu corpo neste momento. Porque sem você eu não sou nada, sem você eu não sei nada, e sem você eu não posso nada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, que bom ver você. Obrigado, pessoal. Boa noite. Aleluia. Pastor Adilson, obrigado. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e ao pastor Antônio, a irmã Débora, que também nos convidaram e nos recebem, ainda que não estando aqui, mas já nos deram as boas-vindas antes de chegarmos. Amém? Também quero dizer que é com muita graça que eu venho aqui, porque esta igreja, na verdade, eu estava até comentando com o pastor Adilson, eu já ouvia falar desta igreja há mais de 15 anos. Né? É isso? É isso. 2008, faça as contas aí. Eu fiz o Rema com o pastor Antônio e com a Débora. Na verdade, nós somos contemporâneos de Rema. E nós estudávamos juntos, e o Natanael, naquela época, ele já dizia, Interlagos está bombando. Olha, isso em 2008. Amém? Então, nós, quando recebemos o convite para vir para cá, eu, minha esposa e minha filha, a gente se alegrou muito. Porque a gente sabe que isso aqui é fruto de palavras proféticas. Isso aqui é fruto de direcionamentos. Fico feliz que eu estou vendo vários rostinhos conhecidos do Rema, né, pessoas que estão fazendo o primeiro ano. Realmente é uma honra para mim. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disposição no coração de vocês. Amém? Eu quero começar lendo a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Tá? Como o pastor Adilson já falou, meu nome é Tiago Samico, eu sou seu irmão em Cristo, venho lá da igreja de Pinheiros, que é uma igreja irmã, é uma igreja que plantou aqui essa semente junto com o pastor Antônio, o pastor Adilson e tantos outros. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Eu costumo ler bastante a palavra durante as ministrações para a gente fundamentar o que a gente está falando, certo? 1 Coríntios 2, versículo 12. Você achou? Diga, achei. Amém. Diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito e conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu não sei quantos já fizeram o Rema aqui, mas eu posso te dizer uma coisa. O Rema é uma escola que vai te ensinar certas coisas que você vai levar para a sua vida. E eu sou professor do Rema e vim aqui te dizer que você é um ser espiritual. Diga, eu sou um ser espiritual. Então, eu imagino, até por causa da própria direção do pastor Antônio, conhecendo o pastor Antônio, que isso não é novidade para você. Eu vim te dizer algo que você já sabe, mas é segurança para mim e para você. A vida é espiritual. Eu não posso deixar que você se esqueça disso. Porque quando você tem a consciência de que a vida é espiritual, você passa a olhar as coisas como a palavra diz, discernindo coisas espirituais, conferindo coisas espirituais com espirituais. E a partir daí, você passa a se desvencilhar dos seus sentidos naturais e você passa a entender as coisas pelo ponto de vista correto, alinhado com a realidade do céu. A Bíblia diz, olhai para as coisas lá do alto, porque você não nasceu daqui da terra, você nasceu do alto.
E aí talvez você, como Nicodemos, possa pensar, mas eu nasci da minha mãe terrena? É verdade, isso antes de você ter nascido de novo. Mas quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você passou por um processo de novo nascimento. Paulo diz, e você sabe, que você morreu e foi ressuscitado em Cristo. Você nasceu de novo em Cristo, passa a ser uma nova criatura. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, eu quero começar essa ministração te dizendo que você é um ser espiritual, que a vida é espiritual. Amém? E hoje o tema que eu quero trazer para você se chama alinhamento profético. Sabe, nós ouvimos falar de profecia, de profético, de profetas, em todo lugar e todo o tempo. Ainda mais hoje, no tempo em que vivemos com a internet. Você entra no YouTube e coloca lá profeta, profético e profecia, rapaz, a quantidade de ocorrências chega a assusta. Mas eu vim te trazer um equilíbrio sobre esse assunto. Porque nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. E sem uma consciência da linha profética de Deus, nos perderemos. Seremos nécios, como aquelas virgens que não guardaram azeite na sua lâmpada. E quando o noivo veio, não tinham a lâmpada acesa, não tinham azeite. Mas não é você, diga, não está falando comigo. Amém? Então, eu quero que você entenda que nós vivemos num mundo natural, e Jesus disse, eu não oro, Senhor, Pai, para que você os tire do mundo, mas para que você os livre do mal. Então, nós vivemos neste mundo perdido que jaz no maligno, mas eu quero que você entenda que, por direito, esse mundo nos pertence. Amém? Ele está debaixo da maldição do pecado, mas a autoridade já nos foi restaurada. Mas nós não podemos viver no mundo sem entender como o mundo hoje se comporta. Porque, de fato, o mundo hoje ele está esperando uma mudança radical. Eu não sei se você tem essa percepção, mas isso é um fato. Você conhece aquele programa, em alguns, na TV a cabo tem, mas aqui na TV aberta também tem, chama Extreme Makeover. É aqueles programas que pegam uma casa e reformam a casa inteira. Ou Um Dia de Princesa, quem lembra disso? Pega uma mulher, coloca ela com roupas novas, com rosto novo. É isso que o mundo deseja. Agora, se você entende que a sua vida é espiritual, você entende que o mundo deseja Deus. O mundo deseja a salvação. Só que isso é refletido, por causa da queda, isso é refletido em coisas mundanas. Como, por exemplo, a reforma de uma casa. Acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, santuário de Deus? Foi exatamente o que Deus fez. Ele pegou aquela casa velha, quebrada, e reformou todinha. Aponte para você e diga, está falando comigo. Você é um templo decorado e adornado para a habitação do Espírito Santo. Agora, o mundo, ele está o tempo todo infeliz com a situação atual, buscando alguma coisa nova e radical, e não sabe o que é. Porque o mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento do mundo. E aí o mundo consegue enxergar, ter a capacidade de ver uma luz brilhando, um farol intenso, uma luz de brilho único diante dele, e não entende que aquilo ali é a salvação e o caminho que ele está buscando. Você entende o contexto em que nós estamos? O mundo está buscando alguma coisa, só não sabe o quê. Existe uma busca constante em tudo o que você imaginar. E a questão principal é a seguinte, é que o mundo, sedento por respostas sobrenaturais, está pronto para uma profunda transformação. Mas os agentes de transformação estão aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é um agente de transformação? A questão é que essa transformação que o mundo está buscando, esse desejo intenso por algo novo, tudo isso está cada vez mais crescente. No entanto, enquanto não dermos o testemunho correto, fica difícil para o mundo visualizar o que está buscando. Você é uma carta viva. E o mundo está buscando a Cristo. E sabe onde está Cristo? Aqui. Jesus está sentado à destra de Deus no céu, mas Cristo continua aqui. Porque a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa o ungido. Está falando com você. Porque você foi ungido para propagar as boas novas, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E é isso que o mundo deseja, é isso que o mundo almeja, é isso que o mundo quer. Ele só não sabe o que ele quer. Já ouviu essa frase?
Você não sabe o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. É exatamente isso que o mundo precisa ouvir de nós. O mundo deseja presença, o mundo deseja poder, o mundo deseja autenticidade. No entanto, o que a igreja mundial tem fornecido, na maioria das vezes, é comida de bebê e entretenimento. Infelizmente. Grandes shows, grandes espetáculos, mas não é isso que o mundo está buscando. O mundo, de fato, nunca buscou show e espetáculo. Ele sempre buscou a presença. Só que não sabe disso. E, no entanto, é como eu disse, se nós, como igreja, não nos mobilizarmos de forma alinhada com o plano profético do Senhor, nós vamos passar pela terra. E se Jesus não voltar antes, vamos morrer, nos encontrar com o Pai, deixando uma dívida de testemunho. Amém? Eu sei que eu vim aqui, cheguei sorrindo e agora eu estou te falando essas coisas sérias, mas você continua sorrindo por dentro. Amém? Porque, de fato, eu vim aqui falar sobre alinhamento profético e uma das funções da profecia é exortar. A profecia serve para exortação, para consolo e para edificação. Muitas coisas do que a gente vai conversar hoje te trarão consolo, muitas coisas te trarão edificação, mas agora estamos exortando uns aos outros. E a palavra exortar não é dar uma bronca, a palavra exortar não é chamar na chincha, como se diz lá fora. A palavra exortar significa chamar para perto. E nós somos uma família, da mesma família, do mesmo Pai. E como teu irmão, eu te digo, nós precisamos nos alinhar profeticamente ao plano de Deus. Porque o plano de Deus já está traçado. Deus disse, eu sou aquele que anuncia o fim desde o começo. Então, o fim já está anunciado e ele continua, já está traçado e ele continua anunciando o caminho. Agora a questão é, vamos nós nos alinhar a isso? Ou vamos passar pela vida deixando que a linha profética de Deus passe paralela a nós? Não faça isso. Acesse. Pela palavra, pelo Espírito, acesse. Amém? Então, a questão é a seguinte, hoje nós temos um fenômeno na igreja mundial, que são os desigrejados. Você já ouviu falar sobre isso? Enquanto a Bíblia diz, não deixei de congregar-vos, como é costume de muitos, existe um movimento contrário de pessoas que dizem, eu não preciso mais de igreja, já tenho o YouTube, e no YouTube eu escolho o pastor. Mas a Bíblia também profetizou isso, dizendo que haveria, no final dos tempos, pessoas que buscariam para si mestres que se alinhassem e falassem o que elas querem ouvir. Mas você não vem para a igreja para ouvir o que você quer ouvir. Como disse o pastor, você vem para a igreja para ouvir o que você precisa ouvir. Amém? Nem todos os alimentos que você come na sua vida e no seu cotidiano são os alimentos que você quer comer. Sabe aquela coisa que às vezes você nem gosta tanto de comer, mas sabe da importância dela? Tem vários que eu posso me lembrar de cabeça. Posso citar alguns, mas é melhor não, que eu já trouxe a minha esposa. E é ela que me alinha nesse ponto da alimentação, amém? Então, a questão é, como que o povo de Deus e a profecia se relacionam? Existe muito desequilíbrio, meu irmão e minha irmã. Mas você não está numa igreja desequilibrada, você está numa igreja equilibrada. E o equilíbrio é o caminho certo, no momento certo, para a coisa certa. Então, como é que o povo de Deus se relaciona com a profecia? Sabia que o povo de Deus é um povo de profecia? A profecia te chamou, a profecia te edificou, a profecia te enviou e a profecia te abençoa todos os dias. A questão é que nós estamos tão, às vezes, afastados ou temerosos da profecia por causa do desequilíbrio do que a gente tem visto lá fora, que quando se levanta uma voz profética, a gente fica com não um, dois pés atrás. Esse negócio de profecia, não sei. Sabe que isso já aconteceu na história da Bíblia? Existia um povo num lugar chamado Tessalônica que passou pela mesma coisa. Eles começaram a receber um monte de profecias e se levantou um monte de profetas. E esses profetas começaram a trazer profecias desalinhadas que não se cumpriam e não só isso, prejudicavam o povo. E aí sabe o que aconteceu? Esse povo, por precaução, começou a se afastar do profético, da profecia, dos caminhos que Deus tinha traçado e comunicado. Aí, Paulo escreveu 2 Tessalonicenses e disse, abre lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5.
Aleluia. Você achou? Versículo 19. Diz assim: não apagueis o espírito. Você entendeu isso? Olha a exortação de Paulo. Ele está dizendo: ei, não apague o espírito. Você sabia que existem igrejas hoje que apagam o espírito? Elas até acreditam no Espírito Santo, mas elas fazem o culto de uma forma para que o Espírito Santo não se mova. Você está aqui? E eu sei que você sabe que existe isso. Quando o Espírito Santo começa a querer se manifestar e se mover, as lideranças dizem: não, fica aí. É melhor ficar quietinho, porque senão sai do nosso controle. Do controle humano, porque muitas vezes a igreja está buscando meios humanos para satisfazer algo que é divino. Não é possível, não vai acontecer. Então existem igrejas lá fora, pregando e dizendo: olha, nós acreditamos no Espírito Santo, vem Espírito Santo, mas não entra não, fica só até ali. Esta não é uma igreja dessas. Eu estava aqui no louvor, junto com você. E eu percebo a atmosfera assim como você, porque você leu que o homem espiritual julga as coisas, discerne as coisas, discerne os ambientes. E ainda que eu não tivesse vindo aqui só por conhecer os seus líderes, eu já sei que você não é uma igreja fria, nem morna. Aleluia! Fervorosos no Espírito. Diga: eu sou fervoroso no Espírito. Você precisa entender que é uma posição que você assume, que atrai o mundo. O mundo que deseja o sobrenatural. Sabe? O sobrenatural. Sabe os filmes de super-herói? Sabe os Harry Potters da vida? É o mundo desejando o sobrenatural. E muitas vezes a igreja como instituição diz assim: não, Harry Potter não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Tá, e a manifestação do Espírito Santo? Não precisa. Como assim? Aí é hipocrisia. Se você está apontando para o erro, indique um acerto, indique o caminho. Porque senão você será um rebelde sem causa. E você não é um rebelde e nem sem causa. Aleluia! Você está aqui, ele continua no versículo 20. Versículo 19 ele diz: não apagueis o espírito. No versículo 20 ele diz: não desprezeis o quê? As profecias. Não despreze as profecias. Veja, se isso não fosse importante, não estaria aqui como uma exortação de Paulo. Aí ele diz no versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Lembra que eu te falei que estava havendo desequilíbrio naquela época, naquele lugar havia desequilíbrio de profecia. E aí as pessoas começaram a se afastar. Paulo disse: não faça isso. Não faça isso. Ei, sabe o que é que você faz? Não apaga o espírito, não despreza as profecias, julga todas as coisas e fica só com o que é bom. Agora, como é que você julga as coisas? Você é espiritual, e eu li no começo o versículo que diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Agora, como você julga todas as coisas? Tendo critérios. O que é um critério? O critério é aquilo que vai te ajudar, como um gabarito, a ticar cada coisa. Eu te disse no começo que a profecia ela vem para exortação, edificação e consolo, ou conforto, no sentido de consolar o espírito humano, a alma humana. Então, se você entende que esse é um princípio, você tem critérios para julgar a profecia. As profecias que estão chegando, o profético que se aproxima na sua igreja, ele te traz exortação, edificação e consolo? Se sim, então você pode segui-lo. É importante que haja algo que precede a profecia. Paulo disse: ainda que eu profetizasse, se eu não tivesse amor, não valeria de nada. Aí está outro critério, porque o amor, ele exorta, ele edifica e ele consola. Você percebe que eu estou te dando critérios? Quando você fundamenta, isso é o fundamento do profético. O fundamento do profético é primeiro o amor, e por amor ser quem ele é, ele exorta, edifica e consola. Arraigado nesse fundamento, aí palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e ofício do profeta nascem. Você entende que existe a profecia e o ofício do profeta? Nem todos os que profetizam são profeta. Você pode profetizar. De fato e de verdade, a Bíblia diz que você deve profetizar. Os profetas do passado profetizaram que você profetizaria. Ele disse: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Estava falando de você. Então, foi profetizado que você profetizaria.
Mas não foi profetizado que você seria um profeta. Alguns são chamados no ofício profético, num dos 5 dons ministeriais, profeta. Agora, profetizar é falar palavras cheias de poder. Poder dunamis. E poder dunamis é a habilidade dinâmica de produzir mudanças. Uma vez, Jesus estava sentado com seus discípulos em determinado lugar, e ele olhou para trás e viu que não tinha mais ninguém seguindo ele além dos discípulos, porque ele tinha falado coisas que tinham ofendido as pessoas. E aí ele disse, cadê aquele pessoal que estava com a gente? E os discípulos disseram, foram todos embora. E aí Jesus disse, vocês também não vão? Porque se vocês forem para mim, tudo bem. Eu sei o que eu estou pregando, e eu sei que eu estou alinhado com a linha profética. E aí, quando a gente sabe que a gente está alinhado com a linha profética, a gente não está buscando a aprovação dos homens. A gente está buscando o alinhamento da nossa boca com a boca de Deus. Porque temos a mente de Cristo. Amém? E aí, nesse momento, Pedro disse, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo, para onde iremos, se só tu tens as profecias? Porque profecia é palavra de vida eterna. Profecia é falar o que Deus fala. Profecia é falar a mente de Deus. E você tem o Espírito Santo que a Bíblia diz que perscruta o coração de Deus. E traz para você o que Deus está pensando e o que Deus está desejando para esse momento. Porque Ele anuncia o fim desde o começo. Ele traçou uma linha profética e o Espírito Santo vai no coração de Deus e diz, ei filho, você está nesse momento na linha profética, acesse ela. E aí quando você acessa a linha profética de Deus, você profere e proclama coisas em linha com a palavra, em linha com o Criador. E aí tudo se desdobra diante de você. Aleluia. Você está aqui? Aleluia. Sabe, um senso de urgência profético é o que vai substituir a indiferença ao pecado. Porque o pecado está solto lá fora. E existe uma indiferença, uma conformação, sabe? Existe um estado de estática, um estado letárgico da igreja. E é essa urgência profética que vai despertar o que dorme. Ei, desperta, ó, tu que dormes. Para de se conformar com o que está lá fora. Para de olhar e dizer, realmente o mundo está uma coisa horrível. E você se posiciona como nisso? Onde é que você está posicionado? Em que brecha você está? Em que lugar de intercessão? Em que lugar de atuação profética você está? Eu te disse, você é um agente de transformação. O mundo precisa de você. A criação geme com dores de parto pela sua manifestação. Existe um clamor pela manifestação de cada um de nós aqui. E esse clamor está lá fora, desejando que nos manifestemos. E muitos de nós estão, tá difícil mesmo, hein? Rapaz, eu fico imaginando se Deus, quando viu o mundo sem forma e vazio, tivesse dito, uau, mas está escuro aqui, hein? A Bíblia diz que Deus viu tudo escuro e disse, haja luz. Ei, isso é profecia. Palavras que efetuam mudança. É que a gente está acostumado a achar que a profecia ela só fala do futuro. Mas a profecia, ela desenha o futuro. Aleluia. Quando ela sai da tua boca, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Aleluia. E é assim que você precisa se posicionar, abrindo a sua boca e falando a mudança. Porque você é um agente de mudança, de metamorfose. É um agente de transformação que tira as coisas do lugar de onde elas estão e coloca elas no lugar onde elas deveriam estar, alinhadas com a linha profética de Deus. Você não precisa abrir, mas Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10, anota, depois você vai ver. Testemunho hoje para eu resolver. Porque tudo é possível ao que crê e está falando com você. Ei, eu não vim aqui só te agitar, eu não vim aqui mexer alguma coisa dentro de você, eu vim aqui só te dizer, você é luz.
isso por si só, isso já te agita. Isso já agita o dom que há em você. Aleluia. Aleluia. Abre em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Você está aqui? Aleluia. Eu também estou. Ha, 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 ha. Uhul. Vamos que a gente vai longe. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que estiver oculto, preste atenção, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Entenda, esse mistério estava oculto dos séculos e das gerações. Quer dizer, os séculos e as gerações não sabiam do que se tratava. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, eu amo isso. Agora, todavia, se manifestou a quem? A você, aos seus santos, aos quais, diga, a mim, Deus quis dar a conhecer, Deus quis te dizer, é isso que ele está dizendo, qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em você, a esperança da glória. O mistério foi revelado, sabe qual é o mistério? Cristo em você, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia, Cristo habita em você. De fato, você é Cristo na terra. E onde quer que você chega, há uma esperança da manifestação da glória. Onde quer que você chega, a luz chega. Onde quer que você chega, a autoridade daquele lugar, espiritualmente falando, chegou. E pela autoridade chegar, todos os ouvidos se inclinam para saber o que é que a luz vai falar. O mundo só não sabe disso. Porque a gente ainda está falhando em falar. A gente precisa falar mais sobre quem a gente é, demonstrando quem a gente é. Porque muitas vezes só dizer eu sei quem eu sou não resolve a situação. Mas o testemunho de quem você é, esse sim, vence o maligno. Aleluia. 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 Abre em 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1. O caldo vai engrossar, que bom. Aleluia. Que bom, porque feijoada, eu não gosto dela rala, eu gosto dela mais grossinha, aquele corpo, né? É gostoso. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler em duas versões diferentes, tá? Eu vou ler na versão mais comum. Diz assim, este é o dever, você ouviu isso? Este é o dever, não é uma opção. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate. Ei, você combate o bom combate firmado em quê mesmo? Nas profecias. Você entende a importância disso? Existe um combate. Esse combate é o bom combate. E você combate este bom combate firmado nas profecias. Uau. Eu vou ler outra versão. Essa versão só existe em inglês, mas eu trouxe ela traduzida, chama TPT. Ó Timóteo, meu filho, confiando a você esta responsabilidade, de acordo com as primeiras profecias que foram ditas em sua vida e estão agora em processo de cumprimento nesta grande obra de ministério, guardando as profecias ditas a ti. Aí Paulo diz, com este encorajamento, use suas profecias como armas ao travar a batalha espiritual. As profecias são armas na batalha espiritual, ou seja, no bom combate da fé. Você já sabe que você não acorda colocando o capacete, você já sabe disso. Ei, você é dessa igreja, amém? Você já sabe que a batalha já está vencida, que você é mais que vencedor, mas existe um bom combate. Existe uma guerra sendo travada lá fora, e a sua arma são as profecias. São palavras cheias de poder que causam mudanças. Aleluia. Aleluia. Ei, você não é dos que se conformam. Você não se conforma com este século, mas você é renovado, transformado pela renovação da palavra. E a mesma palavra que te transforma, a mesma palavra que te renova, é a palavra que você usa para transformar o mundo ao seu redor. Aleluia. 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 Sabe, a profecia é Deus indo até você com um lugar
no futuro, com um destino. E Deus está dizendo, olha, ali é o lugar, mas para você alcançar aquele lugar, tem essas ferramentas. Use as ferramentas. Então, quando você usa as ferramentas, você tem a profecia sendo cumprida na sua vida. E eu agora estou falando de profecias pessoais. E a gente daqui a pouco vai falar de profecias coletivas, corporativas. Amém? Existe essa diferença e é importante. Você não consegue chegar no lugar que Deus definiu para você sem usar as ferramentas que Ele te entregou. Ele nunca vai estabelecer um lugar para você chegar sem te dar ferramentas. Nunca. Isso é impossível. No entanto, o problema é que muitas pessoas entendem o lugar, mas elas dizem, eu sei chegar lá, tem um caminho que eu conheço. Não, 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 não. Ele disse, os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. É melhor não ir pela sua força, vai por mim. Não é na sua força, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O bom combate da fé é justamente expressar as ferramentas. Você entende isso? Deus te deu uma forma de alcançar passo a passo o caminho que Ele definiu. Cada passo que você dá é uma expressão profética do que Deus definiu para você. Cada passo em direção ao destino que Deus traçou na sua vida é uma profecia cumprida. E cada profecia cumprida é um passo. Você percebe? Eu estou querendo que você entenda que existe um alinhamento que foge à noção de tempo. Porque quando a gente acha que a profecia é só sobre o futuro, a gente não está levando em consideração a eternidade. E a eternidade está fora do tempo. Para Deus é agora. Para Deus é agora. Por isso que ele diz agora, a fé é a substância das coisas que se esperam. Ele diz, ora, a fé, ora é agora, nesse momento. Agora, a fé é a substância das coisas. Para Deus não existe amanhã, para Deus é tudo agora, porque Ele está fora do tempo. Você está no tempo e você está limitado à noção de tempo, mas para Deus é agora. Eu tenho palavras proféticas de profecias pessoais para mim, que eu recebi aos 3 anos de idade. Em culto, no meio da rua. Pedindo oportunidade para cantar Soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu, 3 anos, não marche na infantaria. Aí o pastor disse assim, antes disso, eu preciso dizer algo. Esse garotinho que está aqui, aí ele soltou o que Deus já tinha liberado há tanto tempo. E eu guardo isso comigo até hoje. Eu estou com 41, fazem 38 anos. Para Deus, foi agora. Você entendeu que foi agora? Aleluia! Então, o que eu quero que você entenda é que ele disse que as profecias são armas para o bom combate. Então, existe um combate? Sim, existe um combate. A questão é, o tempo de preparo é necessário para o combate. Ninguém pode ir para um combate sem se preparar antes. Não é verdade? Você está comigo? É interessante porque de onde Israel saiu para a Terra Prometida eram 11 dias, dizem os especialistas. Eles levaram 40 anos. E aí, há vários argumentos e várias linhas de pensamento. Por causa da desobediência, da murmuração. Mas você já parou para pensar que era necessário um tempo de preparação para o conflito? É uma linha de pensamento. Você entende? Se Deus tivesse levado Israel em 11 dias para a Terra Prometida, provavelmente eles não permaneceriam na Terra Prometida, porque não estavam prontos no caráter, não estavam prontos na integridade. Lembra que eles eram guiados por uma coluna de fogo e nuvem? Lembra disso? Então é curioso, não é? Porque se eles eram guiados por uma coluna de nuvem e fogo, que era Deus guiando o povo, tinha momentos em que eles faziam um desvio. Por quê? Porque Deus sabia que não estavam prontos para o conflito. Toda vez que Deus não faz um desvio na tua vida, é porque você está pronto. Quando você chegar em casa, você vai entender. Aleluia. Aleluia. Então, eu quero que você entenda que chegou a hora da gente parar de ficar dizendo, Deus, faça acontecer. Não, 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 não. Você discerne os caminhos de Deus. Você discerne os caminhos de Deus, porque o homem espiritual julga todas as coisas.
Moisés estava diante do Mar Vermelho. E ele disse, vejam o que Deus vai fazer. Deus, aí no secreto, Deus, por favor, pelo amor de tu, faz, abre esse mar. Aí Deus disse, Moisés, está orando por quê, Moisés? O que é que tu tem na mão aí? Tu já tem o que é preciso. Age. Para de ficar me pedindo o que eu já te entreguei. Aleluia. Agora, eu quero que você entenda que alinhamento profético é discernimento, basicamente. Na essência, o alinhamento profético é o discernimento. Amém? Você não precisa abrir, a gente nem tem tempo, mas Marcos capítulo 10, versículo 15, só anota, Marcos 10, 15, diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você está aqui? Ele disse que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você entendeu, não é? Agora é curioso, porque Mateus 11, 12, não precisa abrir, só anota. Mateus 11, 12, diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforço. Como é que você recebe o reino de Deus como uma criança e ao mesmo tempo você tem que tomar ele por esforço? Não faz sentido. Porque a minha filha não faz esforço nenhum para receber o que recebe. A minha filha simplesmente diz, pai, estou com fome, ou vai na geladeira e ela mesma pega. Você entendeu como recebe o reino de Deus como uma criança? Você vai lá e pega. No entanto, a palavra diz que é necessário que o reino de Deus seja tomado por esforço. Parece uma contradição, mas não é uma contradição. É porque tem um tempo para tomar por esforço e tem um tempo para descansar no Senhor e receber. Como é que você vai saber qual é o tempo de descanso e qual é o tempo de conflito? Pelo profético. Alinhando-se à linha profética, discernindo os tempos e os modos, porque você é sábio. E a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo. É se alinhando às palavras proféticas que você recebe da liderança dessa igreja. É se alinhando às palavras proféticas que você recebe de homens que você reputa como confiáveis. É assim que você discerne os tempos e os modos. Olha que interessante, não abre, mas marca aí na tua anotação. Êxodo 14, 13. Moisés, eu te contei a história, não é? Ele diante do Mar Vermelho. Moisés diz assim, não temais, Moisés falando, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ele está dizendo que Deus vai livrar. Isso aqui é receber o reino como uma criança. Aquieta-se e recebe. Entra no descanso do teu Senhor e vai acontecer. 2 Crônicas, também não abre, 2 Crônicas 20, 17. Diz assim, Josafá, hein? Lembra da história? Neste encontro não tereis de pelejar. Lembra, a peleja não é vossa? Tomai posição, ficai parados. Aí olha o que diz. Vede o salvamento que o Senhor vos dará. A mesma coisa que Moisés falou. Isso aqui é receber o reino como uma criança. A luta não é vossa, a luta é do Senhor, e você senta e aguarda crendo. Fala, espera. Fé. Fala, espera. Aguarda. Vai acontecer. Isso aqui é receber como criança. Você está aqui? Só que existem momentos em que você precisa discernir. Sabe por quê? E aí agora, talvez, como diz o mundo moderno, vai bugar a cabeça de muita gente. Mas eu quero que você esteja comigo aqui para a gente entender junto isso. Você lembra daquela passagem da tempestade? Lembra da tempestade, que Jesus acalma a tempestade? Está na sua Bíblia escrito, Jesus acalma a tempestade. Lembra disso? Diz que eles estavam no barco e uma grande tempestade se aproximou e tomou aquele lugar. E Jesus estava dormindo. Você lembra disso? Jesus estava dormindo. E aí os discípulos começaram a se desesperar e disseram, ai, vamos morrer. Né? Não foi assim? Foi. Aí eles foram acordar Jesus. Jesus, pelo amor de tu mesmo, acorda que a gente vai morrer. Não foi assim? Foi. Aí Jesus disse, por que vocês têm uma fé tão pequena? Não é? Ele não disse isso? Ele disse, vem cá, por que a fé de vocês é tão pequena?
E o discípulo pode ter pensado, a fé da gente não é pequena não. A gente chamou você e você vai resolver. Não é assim que tem que fazer? Às vezes. Tem coisas que Deus quer fazer para você e tem coisas que Deus quer fazer através de você. É a linha profética e o alinhamento profético que vai te fazer discernir. Quando Deus quer fazer para você, você recebe o reino de Deus como uma criança. Quando Deus quer fazer através de você, é hora de você tomar o reino de Deus por esforço. E aí, quando é quando? Só discernindo. Porque tem um detalhe que é muito importante nisso tudo. E a gente precisa ter isso em mente. Porque quando você está numa guerra, você não está preocupado com o preço da gasolina. Você está aqui? Quando você está numa guerra, você não está preocupado com a eleição do fim do ano. Você não está preocupado com a Copa do Mundo. Você não está preocupado com nada, além de cuidar para não tomar um tiro na cabeça. Né? É a guerra, minha gente. Está acontecendo uma guerra lá no leste europeu, não é? Você acha que o pessoal que está na linha de batalha está preocupado com alguma coisa além da linha de batalha? Não está. Só que quando você não discerne se é hora de entrar no descanso ou é hora de entrar no conflito, você não sabe que posição assumir. Você entendeu isso? Porque quando você sabe que você está no conflito, você esquece todas as coisas que são acessórias naquele momento, tudo que não prioridade, você esquece. E você foca apenas na batalha, no bom combate. Só que se você for para a batalha, estiver diante, na linha de frente, no fogo cruzado, sem a consciência de que você está num momento de combate, você vai começar a se preocupar com o preço da gasolina, com o que estão falando lá fora, com o mundo que está com problema, e aí o tiro vai chegar e já era. É por isso que você precisa do profético para te alinhar com o momento. E aí eu vou começar a falar sobre a unção coletiva. Porque uma coisa são profecias pessoais. É alguém, um ministro de Deus, um profeta de ofício, chegar e dizer, levanta, tem uma palavra para ti. E dizer, olha, a partir daqui tu vai para tal lugar e vai fazer tal coisa. Isso é uma palavra profética de um ofício de profeta. Então o profeta chegou e te entregou uma profecia pessoal. Amém. Ou você, por momento de meditação e devocional, por orar em línguas até profetizar, você mesmo pode ter chegado a certos alinhamentos com Deus que te guiam pelo Espírito. Amém? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém. Só que existe um nível de profecia que só acontece no coletivo. É por isso que os desigrejados estão tão perdidos. Porque eles assistem um pregador aqui, um pregador ali, um pregador aqui, deixando de se congregar e não usufruem disso aqui, ó. E aí, quando não se usufrui disso aqui, não existe a linha profética se aproximar. A linha profética permanece no lugar dela. E a unção coletiva que está aqui não alcança as pessoas que estão lá. E aí essas pessoas não conseguem se encontrar nos caminhos de Deus. E aí elas acham o tempo todo que o mundo não tem mais jeito. E que, porque esse pastor, aquele irmão, aquele líder. E aí começam todas as murmurações que são típicas de quem vive pelos sentidos e emoções. Amém? Mas quando você se alinha ao que profeticamente já foi traçado, ouvindo as palavras em ambientes como esse, quando o teu pastor, quando o teu líder chega e diz, agora é hora de ir por este caminho, e você, enquanto corpo, corporativamente, ouve, discerne e vai, todo o povo vai pelo mesmo caminho. E aí sim, é possível que num ambiente profético de unção coletiva, você possa receber direções pessoais. Não tem nenhum problema com isso. É totalmente possível. Eu estava conversando com a Bruna quando a gente vinha para cá e a gente estava conversando sobre esse êxodo ou essa busca desenfreada por conferências proféticas. E não há nada de errado em conferências proféticas. O problema são pessoas que ficam procurando na internet qual é a próxima conferência profética que elas vão para ter uma direção na vida. Ei, conferência profética não é para isso.
Conferência profética é para liberar palavras para o reino aqui na terra. As conferências proféticas servem para alinhar o povo à linha profética de Deus. Conferência profética não serve primariamente para te dar palavras de profecia pessoal. Já disse, é possível que você receba, mas na nova aliança onde você está, as palavras e as direções vêm daqui, ó. Então não fica correndo atrás de profeta para ter o próximo passo. O próximo passo já está dentro de você. Ei, é o Espírito Santo que te guia. No entanto, a unção coletiva vai levar o povo de Deus, enquanto corpo, a um alinhamento profético. Sabe, lá na minha igreja em Pinheiros, nós temos regularmente algo chamado derramamento profético. E é muito interessante porque o desejo de falar sobre esse tema nasceu lá. Eu comecei a meditar sobre esse assunto e a gente começou em casa como família a conversar sobre isso. E a gente começou a entender que isso era uma atitude de suma importância. E as pessoas, tanto lá quanto aqui, precisam despertar para isso. Existe uma autoridade espiritual, que é o pastor Janduí, que está lá em Pinheiros, e essa autoridade espiritual se levanta como um profeta do Senhor, por um direcionamento do Espírito, dizendo, precisamos de momentos de jejum e oração, para que direções proféticas venham e um alinhamento chegue. Isso é uma convocação. Como havia no tempo de Josafá, como havia e sempre houve em todo o tempo da Bíblia. Essa convocação, ela não é primariamente para dizer para o indivíduo o que fazer, mas ela é primariamente para dizer ao corpo qual caminho deve ser tomado. Foi no derramamento profético recentemente que eu mesmo recebi uma palavra do Senhor, dizendo que esse ano é um ano de perigo, e perigo grande, aqui nesse país, e que nós precisamos colocar a presença de Deus adiante de nós. Como Deus mandou Josué fazer, coloca a arca na frente, para que a arca guie os seus passos. A arca é a presença. Isso está escrito lá em Josué. E Deus disse, olha, vocês agora vão, mas primeiro coloca a arca na frente, porque o caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram. Está lá em Josué isso. E foi exatamente essa palavra profética que veio para mim, num derramamento profético na nossa igreja, e eu liberei para o povo. Então, isso é uma direção para o corpo. E eu estou aqui contribuindo com a mesma direção para você. Cuidado, esse é um ano perigoso. Agora, não é um ano perigoso para você ficar com medo. É um ano perigoso para você ficar alerta, para você ligar o seu radar. Porque a vida é espiritual. Os movimentos das peças no tabuleiro natural, eles apenas refletem o que no reino espiritual já está determinado. Agora, o que é que você faz com essas palavras proféticas que você recebe como corpo? Maria recebeu palavras do anjo, Gabriel, recebeu palavra de Simeão, recebeu palavra da profetisa Ana, recebeu palavra dos pastores. E a Bíblia diz em Lucas 2,25 que Lucas 2,19, diz que Maria guardava todas essas palavras, meditando no coração. Ela guardava e meditava. Essa palavra guardar, em outra tradução, é entesourar. É ouvir e dizer, essa não é uma palavra comum, eu preciso guardar ela. E guardá-la bem. Está guardadinha aqui. Você está aqui? Então, quando você está num derramamento profético, ou quando você está num culto de domingo, e o seu pastor está aqui em cima, falando alguma coisa, e o seu radar está ligado, você sabe, epa, essa não é uma palavra comum. Eu preciso entesourar. Ou seja, guardar como um tesouro. Aleluia! Aleluia! Então, quando você entesoura uma palavra profética, como Maria fez, e passa a meditar nela, aquilo começa a gerar o que foi designado para ser gerado. Então, quando acontece, como por exemplo eu te falei, que é um tempo perigoso, que é um ano perigoso, que coisas vão acontecer e você precisa estar ligado. Quando você está alinhado com isso, meditando nisso, quando os rumores começam a surgir ao longo do ano, o seu radar já estava ligado. E você diz, eu já sabia. Eu disse na aula do Rema recentemente, crente guiado pelo Espírito tem uma plaquinha, eu já sabia. É assim? É assim? É assim que funciona. Sabe, eu vou começar a concluir falando disso.
de fato e de verdade, quando Josafá estava na batalha, e a Bíblia diz que foi liberada uma palavra dizendo, vocês não precisam pelejar. O versículo 20 diz, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Existe uma ideia louca aí fora que diz, eu só preciso acreditar em Deus sozinho, eu não preciso de ninguém. Isso é uma loucura. Se Deus levantou profetas no meio do povo, e disse para você crer nos profetas, senão você não prospera, existe uma função para que isso aconteça. Esdras, não precisa abrir, Esdras capítulo 6, versículo 14, Esdras 6, 14, diz assim, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido. Quer dizer que os anciãos dos judeus, eles iam edificando e prosperando por causa do que profetizavam. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e... Então, quer seja para sobreviver numa batalha, num conflito, ou para prosperar e edificar numa área de finanças da sua vida, creia nas profecias. Use essas profecias, seja como um conforto, um consolo, para você descansar e receber como uma criança, ou como uma arma para entrar num conflito. Amém? A Bíblia diz em Provérbios que quando não há visão profética, o povo perece. Você ouviu isso? Quando não há visão profética, o povo perece. Quando não há alguém puxando do céu o que precisa ser puxado como direção, o povo perece. A linha profética ela já está traçada. Esse é o fato. Ela já está traçada. Ela já está traçada e Deus já anuncia o fim desde o começo. Mas imagine que dentro de você corre sangue. E o sangue está percorrendo todo o seu corpo, não é assim? Ele percorre cada parte do seu corpo. Aí você vai no médico. E o seu médico diz assim, vamos fazer um check-up. Eu preciso que você faça um hemograma. Você lembra disso, né? Você já fez isso, certamente. Você é uma pessoa que cuida da sua saúde. Então, você fez um hemograma. O que é um hemograma? Você vai chegar numa sala. Acompanhe isso, você vai chegar numa sala. E lá vão colocar um garrote no seu braço. Dá 2 tapinhas assim, ó. Né? Aquele momento tenso. E aí vão vir com uma seringa que tem uma agulha que penetra além da camada de pele e acessa o fluxo do sangue. Você pegou? Quando isso acontece, aquele sangue que foi coletado, ele demonstra o momento atual dentro do seu corpo. A linha profética já está traçada e é necessário que você tenha uma visão do momento atual para se mover. Então é necessário que alguém venha com uma seringa, insira e colete uma parte desse fluxo e coloque no microscópio diante de vocês. O profético já está traçado. Agora, só o profeta tem condições de usar essa seringa, metaforicamente falando, e apresentar para o povo. Então, é importante que você faça esse check-up regularmente, dando ouvido aos profetas. Então perceba que eu vim aqui trazer um equilíbrio, eu não estou te dizendo para você ir atrás do profeta, mas eu estou dizendo que o profeta que Deus te deu nessa casa, nesse ministério, os profetas que Deus te deu, que são consolidados, confirmados, aprovados, que você conhece, que você confia, ouça o que eles têm a dizer. Se chegar uma palavra, como chegou há alguns anos, chegou uma palavra da irmã Marisete Garcia, supervisora desse ministério. Ela mandou essa palavra para todo mundo que ela pôde, era uma palavra profética. É uma irmã aprovada, é uma irmã conhecida, é alguém que nós sabemos que acessa, através dessa seringa, o fluxo profético. Então vamos ouvir e considerar, entesourando e meditando. Amém? Para concluir, eu quero que você abra em 2 Reis, capítulo 7. E nós vamos bem rápido concluir isso. 2 Reis, capítulo 7. Aleluia. Eu não sei quantos conhecem essa história, mas é uma história que me chama a atenção desde muito cedo na fé.
2 Reis, capítulo 7. Vou te dar um breve contexto para que você entenda o que estava acontecendo. Existia um profeta chamado Eliseu. E o capítulo 6 e o capítulo 7 é o compêndio dos feitos mais legais de Eliseu, na minha opinião. É lá que ele diz, olha, abre os olhos do meu servo para que ele veja, né? Aquele momento em que eles estão cercados pelo exército dos sírios. Eu acho isso o máximo. Eu não sei como não fizeram um filme disso ainda. É muito legal, imagina. Eles estão lá, está lá o Eliseu na casa, e aí tem um exército de Ben-Hadad, do rei da Síria, cercando eles certamente morreriam. E o profeta sai, provavelmente para escovar os dentes. Eliseu, a gente vai morrer, Eliseu. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Está tudo no capítulo 6 e no capítulo 7. Só que aí o que acontece? Ben-Hadad, ele cerca Samaria. E o povo está cercado ali dentro, passando fome. A comida começa a ter um preço absurdamente alto. Você está aqui? Analise o contexto. Os preços começam a subir assustadoramente. E chega a um ponto de acontecer antropofagia, canibalismo. Uma mulher diz, olha, ontem eu matei meu filho e dividi com a vizinha para comer. E a gente combinou que ela ia matar o filho dela, hoje ela não quer matar, rei. Resolve aí que eu estou com fome. Você vê o nível que estava. E aí no capítulo 7, diz assim, Eliseu respondeu, isso é Eliseu falando ao rei. Ouçam esta mensagem, assim diz o Senhor. Amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Ele duvidou da profecia. Eliseu disse, você verá com os olhos, mas não comerá coisa alguma. A profecia foi liberada, o homem duvidou. A linha profética, ela já estava traçada. Alguém verbalizou a linha profética. E a reação de quem ouviu foi duvidar. Sabe o que acontece quando uma profecia é liberada e você não acredita nela? Para a linha profética não muda nada. Vai acontecer do mesmo jeito. Mas vai acontecer. Você até pode ver, mas não vai desfrutar. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. E perguntaram, por que ficarmos aqui sentados esperando a morte? Você ouviu que eles se perguntaram, por que a gente vai ficar aqui sentado? A gente está com fome. Aí ele disse, morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Né? Pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Você percebe a bravura e a coragem desses 4? Ei, não existe fé sem risco. Vou repetir, não existe fé sem risco. Se não tem risco, não é fé. Porque se você faz aquilo que você vê, não é fé. Aleluia. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia mais ninguém ali. E a Bíblia diz que o Senhor tinha confundido o exército. E eles ouviram sons de cavalos e galopes e exércitos e saíram correndo com tanta pressa que deixaram tudo caindo pelo meio do caminho. Foram os leprosos que mandaram os exércitos embora? Não. Eles simplesmente entraram na linha profética que já estava traçado por um ato de fé que tiveram. E a Bíblia diz que eles chegaram lá e viram tudo aquilo e disseram, rapaz, está para nós. O acampamento está vazio. A Bíblia diz que eles se esbaldaram, comeram de tudo, e aí ficaram lá, deitaram. Se tivesse o celular, tiravam umas selfies, postavam no Instagram. No entanto, teve um momento que eles disseram, ei, peraí, isso não está certo. Não é certo desfrutarmos das boas novas sem contarmos aos outros? Vamos lá na cidade avisar o que está acontecendo. E a Bíblia diz que eles chegaram lá na cidade e disseram, ei, o acampamento está vazio. O rei duvidou. Mas, ainda que duvidasse, eles mandaram espiões para verificar se era verdade. Ninguém creu, mas mandaram espiões. E os espiões disseram, é verdade. E a Bíblia diz que o rei mandou o auxiliar ficar na porta da cidade. E o alvoroço foi tão grande
que esse auxiliar que duvidou foi morto, pisoteado. Ele não viu, a profecia se cumpriu. Eu quero que você abra, e é o último versículo para encerrarmos, em Salmo 103, 7. E aí eu quero que você entenda, diante de tudo isso que foi falado, as duas opções que você tem. Salmo 103, 7. Diz assim. Salmo, capítulo 103, versículo 7. Eu vou ler, eu anotei aqui numa versão mais moderna, eu quero ler na tradicional para você. Diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Duas opções: os caminhos ou os feitos. O que você prefere? Você prefere apenas saber o que Deus fez depois que Ele fez? Ou você prefere saber o que Ele fará e se alegrar antes? Acaso farei eu alguma coisa sem antes informar ao meu amigo Abraão? Isso é Deus falando. Deus disse: eu vou fazer alguma coisa sem antes contar para o meu amigão Abraão? Ele está falando com você. Porque a Bíblia diz que através de Jesus você alcançou os mesmos direitos de Abraão. Então, não seja daqueles que ouvem os feitos depois que eles acontecem. Alinhe-se com o que Deus profeticamente já definiu e saiba os caminhos antes dele acontecer, para que você possa, sabendo os caminhos, se alegrar antes, porque aí é fé. Ei, aí é fé. Fique de pé. Aí é fé. Quando você se alegra antes de ver, aí é fé. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Bem-aventurados os que não viram e creram. Diga: eu creio. Diga: eu sou da fé. Aleluia! Você é da fé. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, ore em línguas. Adore ao Senhor. Promessas Ele fez, Sua palavra tem poder, e o Seu reino buscarei. Diante do que vejo, me leva muito além. Se eu passar pelo vale, não serei derrotado, atravessando os rios, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei.
os rios, não me afogarei. Deus abre o caminho. Resetendere blambra babara chikentere de brama mama satara la kachere kiyo. Recantana nambra babara lambramba bama mama na chiketere narakantara la. Oh, randarala raia ketere suncha. Aproxima-se grande tempo de abundância. Aproxima-se um tempo de grande abundância. Os preços cairão vertiginosamente. Ei, o que você antes não conseguia comprar, deixa eu te dizer, agora você vai comprar em dobro, porque há pessoas precisando. Ei, Deus dá pão para alimento, mas Ele dá semente ao que semeia. Está chegando o momento de colher. Grande é a abundância nesta igreja. Aleluia. Deixa eu dizer. Ela já pegou. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade do justo. Mas as pessoas não leem esse versículo direito. Ele só se alegra com a prosperidade do justo que favorece a sua justa causa. Ei, a sua prosperidade não pode ser para o seu benefício próprio. Você é um mordomo. Você bebe, come do bom e do melhor da casa. Mas o importante é o interesse do seu patrão. Aleluia. Grande é a abundância. Grande é a abundância. Há uma unção para curar aqui. Há uma unção para curar. Se você está com algum sintoma de